Um dos personagens da Turma da Mônica pode ser autista. Você sabe qual é? Você já ouviu falar, já viu quadrinhos do Dudu, aquele menininho de aproximadamente 6, 7 anos de idade que não gosta de comer, que apresenta uma grave seletividade alimentar e reações intensas frente à comida? Será que o Dudu é autista? O que eu posso te dizer neste caso é que, assim como eu digo em todos os casos que eu atendo e que eu supervisiono como psicóloga clínica infantil, é que um sintoma não faz diagnóstico. Sim, o Dudu apresenta uma seletividade alimentar, mas nem toda criança que apresenta seletividade alimentar é autista e nem todo autista apresenta seletividade alimentar. Infelizmente, sim, nós temos muitos profissionais realizando diagnósticos com base em apenas um sintoma, mas quando a gente fala de um diagnóstico correto de transtorno do espectro autista, inclusive esse também é o nome correto, quando a gente fala de um diagnóstico de transtorno do espectro autista, nós estamos falando de dois grupos de sintomas: padrões restritos e repetitivos de comportamento, e é aqui que entra a seletividade alimentar como um destes padrões, mas não o único. São padrões então restritos e repetitivos, crianças que realizam por vezes o mesmo movimento com a cabeça, que realizam por diversas vezes as mesmas atividades, que apresentam restrição de foco, por exemplo, ou hiperfoco para dinossauro, para Lego, e que apresentam a restrição também do padrão alimentar, que, como eu disse, pode ser um dos sintomas, mas não é o único. Mas para que a gente realmente possa fechar um diagnóstico de transtorno do espectro autista, além dos padrões restritos e repetitivos, eu preciso ter também dificuldades ali na comunicação e na interação social. Não necessariamente, de novo, uma criança que não fala é autista, mas é uma criança sim que não se comunica adequadamente dentro do contexto social, não estabelece uma boa interação, tem dificuldade de se relacionar com outras crianças ou até mesmo adultos, que são comportamentos que a gente não observa no Dudu da Turma da Mônica. Então, nós precisamos, assim como neste caso do Dudu e nos casos em que eu observo muitos profissionais atuando, ter muita clareza, ter muito critério neste diagnóstico para não cometer os erros, os absurdos que a gente tem observado por aí e que fazem com que aumente cada vez mais o número de crianças diagnosticadas de maneira errada. É claro, a gente observa sim que a vida moderna, muitas vezes a idade materna mais acentuada, toda essa química que a gente está exposto, né? De repente também a gente já tem estudos sobre o glúten, sobre o açúcar, tudo isso muitas vezes pode sim afetar geneticamente e levar a um maior número de casos. Isso também aliado a um diagnóstico muito mais correto. As ferramentas de diagnóstico têm hoje sido muito mais apuradas e efetivas, mas a gente sabe que autismo não dá na água e que não é uma epidemia, e é por isso que a gente precisa ter muito cuidado ao diagnosticar, a fazer um diagnóstico muito correto. Quer aprender a diagnosticar? Quer aprender como fazer um bom diagnóstico? É só me seguir.